sou o Lucas Teixeira, estamos aqui com o Unicariocas Entrevistas, direto dos estúdios da Band. Estou aqui com a Natália Barbosa. Boa noite, Natália. Boa noite, Lucas. E com uma convidada muito especial, a repórter Marcele Setúbal, que já está vai fazer 7 anos, né? Na 7 Band? anos, vai fazer agora em agosto. E hoje vai contar um pouquinho da trajetória dela pra gente, né? Pra você que está começando o jornalismo, assim como nós, vamos saber um pouquinho. E abrir com uma pergunta aquela pergunta base, né? Como surgiu o seu interesse, assim, pela área do jornalismo? Foi como, assim, foi repetindo? Foi ao longo da vida? Então, foi até curioso eu ter entrado na faculdade de jornalismo, porque, na verdade, quando eu estava ali saindo do ensino médio, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. E aí eu queria ser juíza, depois eu queria ser médica, eu acho que eu queria ser médica também. Eu queria ser mais alguma coisa que eu não lembro. E eu comecei a fazer testes de aptidão pra saber, gente, o que é, o que é. Áreas que são totalmente parecidas com exatamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí eu pensei, bom, vou fazer o teste de aptidão pra ver se rola alguma coisa, me dá pelo menos um norte. Eu descobri que sou de humanas, isso aí a gente descobriu no primeiro teste. Fui fazendo, foi dando profissões, diversas profissões que não me chamaram a atenção, e a que me chamou a atenção foi o jornalismo. E quando que você teve certeza, assim, não, é isso que eu tô fazendo, é isso que eu quero fazer, e decidi, é jornalismo que eu vou fazer? Nossa, eu não sei exatamente quando que eu tive essa noção do que eu queria fazer, mas eu sempre gostei muito de conversar, eu sempre gostei muito de ouvir e contar histórias. Eu acho que na verdade eu sempre tive mais interesse em ouvir histórias do que contar propriamente dito. Eu sempre quis ouvir, eu sempre gostei de pegar personagens, pessoas que tinham uma história legal para contar. Então eu sempre gostei de ouvir histórias. E eu acho que eu devo ter sentido essa certeza no dia que eu, na faculdade mesmo, né, na experiência dentro da faculdade, tive a oportunidade de ouvir uma história e reproduzir. Tem uma pergunta aqui que eu vou até juntar uma na outra aqui. São duas perguntas juntas, né? Quais são suas inspirações dentro do jornalismo? E uma outra questão que a gente... Nos últimos meses aí aconteceu diversas tragédias, né? A de Brumadinho, e inclusive a morte de uma pessoa que, acredito não, é muito importante para todos que estão começando, que se inspiram nele, que é o Ricardo Eugênio Boechat. Assim, para você e para todos, assim, da Band, o que ele tinha de especial? Assim, o que você fala por você e em nome de todo mundo, assim, sobre essa pessoa? O Boechat tinha 3 prêmios ESSAs, né? Eu acho que a gente já começa a nossa conversa por aí, né? Não é qualquer pessoa, não era qualquer pessoa. O Boechat, ele foi uma pessoa muito importante na minha vida profissional. Eu trabalhei com ele, diretamente com ele, enquanto eu trabalhava na Rádio Band News FM. Eu era repórter do programa dele, na parte da manhã, e sempre fazia as pautas do programa e ia atrás dos personagens e tudo mais. E a gente não tem como mensurar a perda dele, porque pra cá, pra Band principalmente, que ele criou raiz, né? Ele foi diretor de jornalismo, ele sentou naquela mesa ali do lado, entendeu? Então ele tem uma influência muito grande. Ele é a cara da Band, né? Isso, pra da todo Rádio mundo. Band News FM. Todas as outras emissoras você também. Você viu, né? O cara ali, você sabia que Band e ele. Era uma tensão, gente, quando o Boechat chegava na redação, era uma tensão, porque ele ficava em São Paulo, né? Uhum. Quando ele chegava na rádio pra fazer os programas aqui do Rio, nossa, era uma tensão, gente, o cara tá vindo. O cara tá vindo. E trabalhar com ele foi uma responsabilidade muito grande. E eu senti isso na pele. Ele dava esporro mesmo, ele brigava mesmo. Se tivesse que falar no ar, ele falava mesmo. E sempre foi muito intenso. Então, bom, falando sobre as minhas grandes inspirações, na época que eu estava na faculdade, ele era uma das minhas inspirações, para mim, para uma amiga minha da faculdade também. Eu lembro que a gente sempre comentava o que ele falava no jornal, na Band News FM. E depois
Nossa, as minhas inspirações, elas sempre foram das pessoas próximas a mim. Nunca foram os grandes astros. Então, os meus amigos que eu vi trabalharam comigo do meu lado lá na rádio, e que eu via a competência dessas pessoas, eram elas que eu me inspirava. Então, as minhas inspirações são essas pessoas até hoje. São as pessoas que eu trabalho junto e que eu vejo ali a relação, eu vejo como que é corrido o dia a dia, eu vejo a capacidade dessas pessoas em conseguir, nesses momentos, assim, cara, eu preciso que você... Isso acontecia muito na rádio era assim, cara, eu preciso que você entre agora pra rede. Quando a gente fala rede, é o Brasil inteiro, né? Junta rede, Band News FM. Preciso que você entre pra rede agora. Mas, cara, eu não tenho tempo, mas vai com o que você tem. Imediatamente, assim, sabe? Aquela loucura. E aí você entra e você fala, sabe? Não é todo mundo que tem essa capacidade. É verdade. Então, quem faz isso, eu admiro. Acho que a minha inspiração são os meus amigos. Concordo. Ainda falando sobre a Band News FM, você fez coberturas para Band News, como o caso da Marielle e do Anderson e... Muito bom essa matéria. A questão do acidente no Ninho do Urubu, como é que foi a sensação para você para cobrir essas matérias e como que você transmite tudo isso com a sensibilidade para não ferir não passar nenhum limite, nem nada? Encontrar esse limite ele é difícil, né? Ele requer um pouco de experiência, você tem que ter uma experiência, tênue, né? Exatamente, ali, e muitas vezes a gente que está ali de frente, a gente não consegue ter essa linha, então é preciso um editor falar, é preciso o meu editor-chefe falar, não, corta essa frase, é preciso o meu diretor falar, você não tem que escrever qualidade, texto de jornalismo, texto jornalístico, você não tem que botar palavra de qualidade, e aí tu fica, caraca. Então assim, quando você está ali na linha de frente, é muito difícil você achar isso. No caso não, desculpa. Não, é porque às vezes você não vê, pode ser que uma palavra ali ou outra acabe saindo mal entendida e você não percebe. Isso acontece muito, ainda mais quando a gente faz algo ao vivo, né, que não tem aquela seleção antes, alguém não lê pra você a parada. Mas o Ninho do Urubu, eu já tava aqui na TV, eu consegui me livrar do Ninho do Urubu a semana inteira. E eu tava dando graças a Deus, porque é uma cobertura extremamente difícil. Você lidar com a morte de 10 jovens, 10 crianças num incêndio. Então eu absorvo tudo, toda a coisa horrível que é da tragédia. Então eu fiquei tranquila, falei, pô, não vou pegar ninho, essa semana não vou fazer Ninho do Urubu, não vou precisar fazer. Até porque eu sou repórter do local, então eu faço matérias locais, né, cidade e tudo mais. E Ninho do Urubu, lógico, repercussão mundial, então quem fazia eram os repórteres de rede, iam direto pra lá. Aquele do velório, no momento do velório, que foi, você tava ali? Quando foi no fim de semana de plantão, eu era o primeiro horário e tinha um velório justamente no primeiro horário. Que foi o velório do Christian, ele era o goleiro. Um goleirão, eu lembro que eu até usei isso no meu texto, mas São Paulo tirou. Ele era super querido e tinha sido convocado para a seleção brasileira diversas vezes, estava com um contrato já para fora do Brasil. Sim. Esse menino era lindo, e todos naquele velório estavam usando uma blusa com uma foto dele, vestido com o uniforme da seleção brasileira e com um troféu que ele ganhou. E eu cheguei naquele velório, a gente entrou na capela, foi no cemitério de Irajá, a gente entrou na capela e a família dele estava... acho que desolada, uma palavra muito fraca para dizer o que era a família dele naquele momento.
E não parecia real pra eles. Eu não tava ali. Eu não consegui ficar ali dentro. Eu cheguei uma hora que eu falei pro meu chefe, eu não estou mais conseguindo ficar aqui dentro desse velório porque eu não conseguia parar de chorar. Eu tava saindo do meu profissional totalmente. A gente sabe que a gente lidando numa cobertura dessa, a gente precisa estar inteiro. Sim. Né? A gente precisa transmitir notícia, porque quando você se dispersa com uma emoção, você perde o que está passando, o que está acontecendo. Então você tem que estar ligado no teu trabalho. Parece que a gente é de ferro, parece que a gente não sente a dor alheia. Não, a gente precisa firmar para transmitir a notícia. E saber até onde você pode ir. Senão você não consegue transmitir. Mas nesse dia eu não consegui de verdade. Eu chorava demais e eu saía daquele ambiente, ali tentava me recuperar e não conseguia. Então são coberturas que mexem muito com a gente, são coberturas muito tristes e não tem como você não se emocionar. Muito difícil. Muito difícil. Falando um pouco mais sobre o rádio, né? Você falou, é apaixonante, é aquela paixão, né? A gente viu uma matéria sua, você trabalhando na terceira edição junto com o Marcos Sadoc, né? Outro que eu admiro também. Como é que foi pra você essa experiência, assim? Bom, sobre o terceira edição, eu apresentei a terceira edição junto. Primeiro foi com o César Cavalcante, que inclusive hoje também está na TV, tá sentado ali. Depois eu comecei a apresentar com o Marcos Sadoc, depois que ele veio... César veio pra TV, eu comecei a apresentar com Sadoc. Sadoc é um amigaço meu. Uma figura. Ele é uma figura. E Sadoc é totalmente rádio também, né? Abre a torneira, começa a falar, não adianta. E tinha hora que eu falava, Sadoc! Chega! Solta o comercial! Eu cheguei a acompanhar um dos vídeos, uma das entrevistas da terceira edição, vocês cobrindo ano passado um evento de cultura japonesa, e o Sadoc se soltando e tal, pra falar de anime, você, Sadoc, tipo assim, para de falar! Maneira segura aí, porque eu não tenho tá comercial pra pagar, querido, 10 minutos de comercial pra pagar. É muita coisa, realmente. A gente estava falando sobre, agora há pouco a gente estava comentando, sobre você ter que abrir mão de feriados, Natal, Páscoa. Como que é para você lidar com isso, assim, porque não tem muito o que fazer. Escolher, você quer receber o salário no fim do mês, você tem que lidar com o feriado. Esse ano eu trabalhei Natal. Eu trabalhei Natal, folguei Ano Novo, mas porque eu chorei. Falei, pô, cara, se tiver uma vaguinha, me bota no Natal, pelo amor de Deus. Compensação, eu trabalhei no Carnaval. Que é basicamente a mesma coisa. Band Folia. É basicamente a mesma coisa, a mesma confusão, o mesmo bloco. Como é isso? Você trabalhar na Band Folia, assim, aquele vucu-vucu ali, carnaval. É tenso. Eu trabalhei de manhã, então pra mim eu cheguei no bloco, vamos lá, fui no Carmelitas, Santa Teresa Joaçim, desse tamanho. Então o que eu fiz? Cheguei no Carmelitas, fiz todas as minhas sonoras em 20 minutos, todas. Peguei todas as sonoras no início do bloco, enquanto o pessoal tá sóbrio, enquanto o pessoal tá ali de bom humor. Aí depois eu vou igual você estava falando, arriar o meião e só administrar. Só administra o então jogo. você faz take, você olha, isso é um segredo. Um segredo não, você se organiza para fechar o teu VT. Então eu cheguei no Carmelitas e falei, qual vai ser o meu lead do Carmelitas? Carmelitas é um bloco político. É um bloco que estava com uma boneca enorme da Marielle. Era um bloco que tinha dizeres contra o governo. Pô, totalmente político. Não, meu bloco, meu VT vai ser político. Vamos focar nisso, né? Focar, as sonoras, elas precisam estar encaminhadas. Você não pode chegar para uma pessoa num bloco e falar, o céu é azul, né? E falar, e depois, onde você vai encaixar essa sonora? Então, você tem que ir com um lead, mesmo que você saia sem um lead da redação. Então, para encerrar, né? Basicamente, se atrelando a essa pergunta,
para nós que estamos aqui, até mesmo o pessoal que está assistindo, o pessoal que está começando agora, que é calouro, aquele conselho assim, ou aqueles conselhos assim máximo que você tem a dizer para aquela galera que está seguindo nesse caminho do jornalismo, aquilo que você passou tanto durante a tua faculdade quanto ao teu início na sua área profissional, assim, o que você tem a dizer e aconselhar ao pessoal? Assim? Bom, sobre conselho, não desistam. Se vocês querem mesmo isso, é isso que vocês querem, eu vou dar os contras aqui pra vocês. Vocês passam do horário todo dia, vocês não vão ter hora extra, vocês vão passar feriado trabalhando sim, vocês vão ter Natal, vocês vão ceiar aqui nesta mesa como eu ceiei. E... tem muitas coisas. Vocês vão ganhar mal, vai ter determinado momento vocês vão ganhar mal. Querem mesmo assim? É o que vocês gostam de fazer? É o sonho de vocês? Vocês gostam de contar histórias, vocês gostam de questionar, vocês gostam de fuçar. Então siga, mas não desiste. Então, pra você estar no lugar, você tem que se destacar. E pra você se destacar, você tem que se esforçar. Não adianta. Qualquer coisa que vocês tenham de experiência já vai ser positivo para a vida profissional de vocês. Então, meu conselho para quem está começando agora, se é isso que você quer, não desista, vai fundo e mesmo estando agora nos primeiros períodos, procura um estágio. Conseguindo um estágio, meu amor, você já vai tá meio caminho andado pra você conseguir ser contratado quando terminar a faculdade. Então, para encerrar, Marcele, brigadão mesmo, de coração. Muito obrigada por você ter atendido a gente. Muito obrigada mesmo. Mas valeu tudo muito a pena. Tudo muito a pena, olha, incrível. Pra gente que tá começando, como diz na linguagem, né? Somos os focas ainda, né? É tudo muito novo, tudo muito mais de coração mesmo. Muito obrigado. Sério, uma experiência todo mundo. incrível que você proporcionou pra gente. Exatamente. Muito obrigada. E é isso, gente. Muito obrigado, Marcele, mais uma vez. E valeu.